É uma alegria estarmos juntos mais uma manhã da nossa terceira mensagem sob o tema gratidão. Coração grato, vida satisfeita. Esse tem sido o tema sobre o qual nós temos estudado a palavra de Deus, buscando nela conselhos do Senhor sobre uma vida de gratidão. Na semana passada, o Juan pregou para nós sobre uma vida de contentamento, aprendermos sobre o que o Evangelho nos ensina acerca do contentamento. E na semana anterior, eu mesmo preguei sobre a felicidade segundo Jesus. E uma coisa que tem sido comum nessa série é pararmos para avaliar as nossas necessidades, o que de fato é uma necessidade para nós e até em que medida, até em que sentido a nossa felicidade estaria ou não presa àquilo que nós julgamos ser necessidade nossa, mas que na realidade, se torna nada mais do que coisas desnecessárias, aquilo que é supérfluo. Nós colocamos muitas vezes a nossa felicidade em coisas, em ter coisas, ou em chegar em algum lugar, ou possuir determinado bem. E nós vimos o quanto o Evangelho bate de frente com essa ideia. O quanto o Evangelho nos mostra um caminho diferente. O caminho de Jesus para a felicidade é um caminho diferente. O caminho que Ele mesmo abriu, porque é uma felicidade que nós não poderíamos ter. O caminho de Jesus para a felicidade é Ele ter aberto as portas do reino de Deus para nós e convidado você a entrar nesse reino, a fazer parte desse reino. Esse é o caminho da felicidade que Jesus Cristo abriu para cada um de nós. Logo, jamais seremos felizes ou jamais encontraremos felicidade plena enquanto nós estivermos à busca de felicidade fora daquilo que Ele já nos deu, que é o seu reino. E o seu reino é o seu governo sobre a nossa vida. O seu reino é o poder que Ele exerce sobre cada um de nós. O reino de Deus e o reino de Cristo sobre nós é a autoridade que Ele tem para comandar a nossa vida, para dirigir a nossa vida. A possibilidade, então, que temos de buscar nele a direção necessária para vivermos sabiamente neste tempo em que estamos vivendo. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, para uma vida de gratidão. O que é preciso para uma vida de gratidão? Para uma vida de gratidão, é preciso aprender a confiar em quem tem todo o poder para cuidar de nós. Eu vou chamar você para orar junto comigo por alguns instantes. Gostaria que você fechasse os seus olhos, que você refletisse comigo sobre essa frase, sobre essa afirmação. Em que medida você de fato confia que o Senhor pode cuidar de você? Até que ponto você confia que Deus é o Senhor da tua vida e que Ele tem todo o poder para cuidar de você? Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças porque já estamos aqui por uma ação sua. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos deu salvação. O Senhor nos chamou para o teu reino. Nós te agradecemos, Pai, porque a nossa presença aqui hoje, juntos, em uma celebração, como teu corpo, como tua igreja, é porque um dia o Senhor resgatou a cada um de nós. Obrigado porque esse tempo todo em que vivemos, nós temos recebido do Senhor aquilo que é necessário para a vida. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem tratado o nosso coração. Não só as nossas necessidades para a vida, necessidades físicas, mas o Senhor tem suprido as nossas necessidades emocionais e espirituais. O Senhor tem nos acolhido com o amor que muitas vezes não recebemos na vida. O Senhor tem nos dado o abraço que tanto sentimos falta. O Senhor tem sido o ombro aonde nós podemos reclinar a nossa cabeça e chorar nos nossos momentos de anseio. Obrigado, Pai, porque todas as nossas necessidades têm sim sido supridas pelo Senhor. Obrigado porque encontramos no Senhor satisfação para a vida. Obrigado porque podemos abrir a nossa boca e nos emocionar ao cantar, que nós não precisamos de absolutamente nada, além de todo o amor que nós já recebemos do Senhor. Nosso pedido, Pai, nesta oração, nesta manhã, é que a Tua palavra fale ao nosso coração
e nos relembre mais uma vez o porquê temos no Senhor toda a possibilidade de confiar naquele que tem poder para cuidar de nós. Que o Senhor abra os nossos olhos, mente e coração, para que mais uma vez nós sejamos lembrados que o Senhor é digno de toda a confiança e que nossa vida está sempre nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o que eu quero falar com vocês hoje é um pouco sobre um texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 até 15. Eu vou projetar aqui esse texto, peço que você abra sua Bíblia, se possível, porque é um texto um pouco longo, não sei se você vai conseguir acompanhar a leitura toda projetada. Então, enquanto a gente projeta o texto, você pode acompanhar aí comigo. João capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 15. O texto diz o seguinte para nós: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os milagres, os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Esse texto se insere numa parte do Evangelho de João, onde justamente o debate com relação a Moisés está estabelecido. Essa é a maneira de João ter construído a sua narrativa. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esse texto aparece em um contexto um pouco diferente. Um contexto onde Jesus tinha acabado de saber da morte de João Batista. No caso de João, o que nós estamos vendo é a primeira multiplicação dos pães. Um Senhor que está proclamando o reino de Deus, um homem, carpinteiro de Nazaré, que vai de lugar em lugar, região em região, fazendo seus discípulos e proclamando as boas novas de Deus. Falando sobre vida eterna, falando sobre a vontade de Deus para as pessoas, falando sobre a necessidade do arrependimento, falando sobre aquilo que Deus pretende para nós a partir desta nova vida, a vida abundante, a vida eterna que Jesus estava proclamando nesse contexto. Então esse texto se insere em uma série de pregações e ações de Jesus. Milagres, ou como João chama, sinais miraculosos que Jesus realizava, de modo que esses sinais serviriam para atestar a palavra de Jesus. É muito fácil dizer certas coisas sobre o reino de Deus, sobre vontade de Deus, sobre felicidade, sobre bênção, sobre plano de Deus, enfim. Porém, essa era a diferença entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo. O ensino de Jesus era um ensino com autoridade.
Por quê? Porque ele não só falava sobre o reino de Deus, ele mostrava o reino de Deus. Ele não só proclamava que o reino de Deus estava ali, com as portas abertas e à disposição para que todos aqueles que se arrependessem e crescem, entrassem para esse reino. Ele estava ali proclamando isso, mas também estava mostrando de forma prática, tangível, aquilo que era a realidade do reinado de Deus, o governo de Deus sobre aqueles que se arrependiam e criam. Por isso, com esse texto, eu penso que as nossas necessidades são supridas por Deus, que quer nos ensinar que Ele tem poder para cuidar de nós. Não apenas falar sobre Deus, não apenas falar sobre vida eterna, não apenas falar sobre perdão dos pecados e sobre reinado de Deus. Jesus quer nos dar provas. Jesus quer mostrar as suas ações, de modo que nas palavras e nas ações de Jesus, nós podemos encontrar nele toda a fonte de confiança. Nós podemos crer, portanto, que as nossas necessidades são de fato supridas por Deus. E este Deus quer nos ensinar que Ele tem poder para cuidar de nós. E uma primeira ação de Jesus, 4 ações que eu quero falar sobre esse texto com vocês. A primeira ação, que eu entendo ser uma prova do cuidado e do poder de Deus sobre as nossas vidas, é o fato de que Jesus nos vê. Levantando os olhos e vendo. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. As nossas necessidades são, portanto, conhecidas pelo Pai. E são conhecidas pelo Pai não só porque nós podemos dizer, teoricamente, que Deus sabe todas as coisas. Não só porque nós podemos fazer essa afirmação. Deus é Senhor sobre tudo, soberano, Ele sabe todas as coisas. Não só por isso, mas por uma ação de Jesus. A ação de erguer a sua cabeça, de levantar os seus olhos e de olhar para você. Ver as suas necessidades. É um movimento de Jesus, é uma ação de Jesus. O texto diz que ele, levantando os olhos e vendo a multidão, imediatamente ele viu o quê? A multidão e a sua necessidade. Daí é que a sua pergunta para Filipe, qual foi? Como é que a gente vai alimentar essa gente? Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele olha para você. Ele olha você, ele vê você, e ao ver você, ele conhece cada uma das suas necessidades. Isso era algo que a gente já encontrava, por exemplo, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando Jesus disse exatamente isso para os seus discípulos. Por que vocês estão se preocupando com o que comer, o que beber e o que vestir? São os pagãos que se preocupam com essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O que cabe a você é o quê? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, lhes serão acrescentadas. Ele conhece, Ele vê o seu coração, Ele vê a sua necessidade. E é importante considerar o contexto em que Jesus levanta os seus olhos para ver você. Ele levanta os olhos para enxergar você, desconsiderando a situação em que ele próprio está. Pelos evangelhos sinóticos, ele tinha acabado de receber a notícia da prisão e da execução de João Batista, o seu precursor. Ele estava, portanto, aflito, daí é que os textos de Mateus, Marcos e Lucas mostram Jesus se retirando para um lugar isolado. Esse é o movimento da narrativa. Ele fica sabendo que o seu precursor, João, tinha acabado de ser decapitado pelas autoridades. E aí Jesus se afasta, Jesus se ausenta e vai para um lugar afastado. Para quê? Gente, ele é um ser humano. Ele vai refletir sobre o que aconteceu. Ele vai pensar no que aconteceu. Ele vai se fechar no que aconteceu. Ele precisa de um tempo dele. É um momento de amargura. É um momento onde o coração apertou.
é um amigo que perdeu a vida por causa do reino de Deus. E o que Jesus está fazendo? Proclamando o mesmo reino de Deus. O que você acha que passa pela cabeça de Jesus, portanto, nessas circunstâncias? Mas ele passa por cima disso. Ele passa por cima dos seus próprios sentimentos, do seu próprio momento. Seu momento, por exemplo, olhando agora para o Evangelho de João, qual que é? Um momento de incredulidade do seu próprio povo, onde as próprias autoridades do seu povo não creem nele, seus próprios parentes não creem nele. É um coração duro, onde Jesus está pregando essa vida eterna que Deus trouxe ao mundo por intermédio dele, e esse pessoal recusa isso, não quer saber disso, e fica questionando ele o tempo todo, tentando dizer que ele não tem nenhuma razão naquelas coisas que ele está dizendo sobre Deus. Ele enfrenta essa incredulidade do povo, ele enfrenta essa resistência do seu próprio povo para quem o Pai o enviou, e ele tem em mente qual é o caminho que o espera, juntando a execução de João Batista e juntando a incredulidade do seu próprio povo. Ele tem a consciência clara de que o que o aguarda é a cruz. Ele sabe para onde ele vai. E ele sabe o que ele vai ter que fazer por esse povo que o rejeita. Ele sabe muito bem o que ele vai ter que fazer. Mas, no meio disso tudo, o que ele faz? Ele levanta os seus olhos e olha para você. Ele levanta os olhos e enxerga você. Enxerga o seu problema. Enxerga tudo aquilo que você passa. Toda a ação de Jesus, porém, tem o propósito de ensinar os seus discípulos a crerem nele. É justamente por isso que ele faz essa pergunta para Filipe. Você pode perceber que no Evangelho não tem mau tempo para Jesus. Toda situação adversa é momento dele ensinar seus discípulos alguma coisa. E aqui ele quer ensinar para os seus discípulos um princípio que a gente vai estudar hoje. Mas, por exemplo, João capítulo 11, a morte de Lázaro, no meio de uma situação terrível, da morte de um amigo íntimo, por quem Jesus chora a morte dele, ele está usando aquele momento para quê? Ensinar aos seus discípulos alguma coisa, ensinar para os seus discípulos a confiança nele, a certeza de que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele sempre vai usar circunstâncias adversas para nos ensinar alguma coisa. Logo, o que é pedido de nós? Um coração ensinável. Eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso tirar dos meus momentos de escassez, dos meus momentos de sofrimento, dos meus momentos de adversidade, o ensino que Jesus quer me dar. Para que na próxima vez que eu passe por um momento assim, ou que eu veja o meu irmão passando por um momento assim, eu sei o que Jesus tem a dizer sobre aquela situação. Eu sei em quem eu posso confiar. Todo o ensino, portanto, de Jesus tem em vistas o aumento da nossa confiança nele. Ele quer que a gente aprenda a tirar da nossa vida o ensino necessário para que sempre creiamos cada vez mais nele. Em segundo lugar, Jesus nos ouve. Essa é a segunda ação de Jesus que esse texto mostra para nós. As nossas necessidades, em princípio, podem parecer impossíveis de serem supridas. Quando nós apresentamos as nossas necessidades para Deus, provavelmente a gente vai chegar à conclusão de que é impossível suprir. E isso já separando o que de fato é necessidade e o que não é. O que sobra tem que ser só necessidade. E muitas vezes a própria necessidade, quando apresentamos para Deus, pode ser ou pode parecer impossível de ser suprida. Senhor, estou desempregado há tanto tempo, eu não sei de onde vai sair dinheiro. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro. Eu tive um corte salarial e eu não sei de onde vai sair o recurso. Eu estou com uma dificuldade na minha família e eu não sei como resolver essa situação. Pois é, em princípio, as nossas necessidades podem parecer impossíveis de serem supridas. Mas aí entra Jesus na história nos ensinando. E aí ele vai dizer o seguinte: Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão o suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, em resposta à pergunta de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Qual era a necessidade da multidão, já detectada por Jesus na sua primeira ação? Qual era a necessidade da multidão? O alimento. Eles precisavam do alimento. Essa era a necessidade que Jesus detectou ao levantar os seus olhos e olhar a multidão, e ver a multidão.
Ele percebeu que a necessidade é o alimento. Daí ele chega para os seus discípulos e faz a pergunta: como é que a gente alimenta esse pessoal? E essas são as respostas que a gente costuma oferecer. Para alimentar esse pessoal, ou eu preciso do pão, ou eu preciso do dinheiro para comprar pão. Uma das duas coisas. Não tem outro jeito de alimentar a multidão. Ou eu preciso de dinheiro para comprar pão, ou eu preciso do pão propriamente dito. Mas a gente não tem nem isso nem outro. Porque olha a resposta de Filipe: não temos dinheiro suficiente para comprar pão para todo mundo. 200 denários significariam aproximadamente 200 dias de pagamento de um trabalhador braçal. Se a gente tivesse 200 dias de salário de um trabalhador braçal, mesmo assim não teria o suficiente para comprar pão para essa galera toda que está aqui. Não tem condição. Qual é o primeiro empecilho? Qual é o impossível para Filipe, então? Falta de recurso. Não dá para alimentar a multidão porque nós não temos recursos. Segunda chance. Segunda chance é dada para quem? André. E qual é a resposta de André? Olha, ele já traz alguma coisa. Eu tenho aqui um rapaz com 5 pães de cevada. Isso tem importância porque não é pão de trigo. E o pão de cevada é o pão mais barato. É o pão do mais simples que tem. É o pão mais básico que tem. Então eu tenho ele aqui com 5 pãezinhos mirradinhos e pãezinhos não da melhor qualidade. E ele tem também o quê? 2 peixinhos. 2 pequenos peixes. E aí qual é a resposta de André? Todo confiante, assim, não, Senhor, tá resolvido. A gente precisa alimentar umas 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, não tem problema. Olha que a gente tem 5 pães e 2 peixes, está feita a festa. É isso que ele fala? Não. Ele dá essa resposta como: o recurso que temos é insuficiente. A resposta de André é tão negativa quanto a resposta de Filipe. A resposta de Filipe é: nós não temos recursos. E a resposta de André: nós temos recursos, porém são insuficientes. Eles não dão conta de alimentar toda essa multidão. E muitas vezes esses somos nós. Para realizar as nossas necessidades, ou para suprir as nossas necessidades, nos deparamos com um ou com o outro. Ou não temos recurso nenhum, ou o recurso que temos é insuficiente. E Deus, em Jesus, quer ouvir você dizer isso para Ele. Senhor, as minhas necessidades são essas, mas os meus recursos são insuficientes. O que eu gostaria de fazer, e leva isso em consideração, não é pão para os discípulos, é pão para a multidão. Então os discípulos não estão pensando em ter pão para eles estão pensando nos recursos para alimentar a multidão. E aí a gente já parou de pensar, até esse momento na pregação, que eu tenho que ter recursos para suprir as minhas próprias necessidades. A gente já nem está falando mais disso. A gente já está falando o seguinte: eu gostaria de ter recursos para alimentar aquele que precisa. Eu gostaria de ter recursos para ajudar aqueles que necessitam. Eu gostaria de ter recursos para pagar as contas daquele meu irmão ou daquela minha irmã que tem necessidade. Eu gostaria de ter recursos para dar emprego para aquele amigo meu que está desempregado. Eu gostaria de ter recursos, eu gostaria de ter recursos. Ou, os recursos que eu tenho hoje, Senhor, são insuficientes. Se eu ganhasse 20% a mais, daí eu faria a sua obra. Se eu ganhasse um pouquinho a mais, sobraria o suficiente para que eu pudesse suprir as minhas necessidades e também suprir a necessidade do outro. E por aí vão as nossas desculpas. Por quê? Ou os nossos recursos são inexistentes ou insuficientes. Nós nunca temos o necessário. Nós nunca nos vemos como tendo o suficiente para nós e para o próximo. Sempre nos falta alguma coisa. Sempre queremos algo mais. Sempre a nossa matemática pede mais. Só que a matemática de Jesus, graças a Deus, é diferente da nossa. Porque para Jesus, o importante não é o quanto se soma, mas o quanto se divide. E é na divisão que se dá para o Senhor a multiplicação. Não é quando a gente aprendeu a ter demais que Ele vai multiplicar os recursos. É quando a gente se conscientizou de que o que temos na nossa mão pode ser inexistente ou insuficiente, mas na mão do Senhor é aquilo que Ele precisa para dividir e multiplicar. É tudo o que Ele precisa. Isso nos leva à terceira ação de Jesus. A mudança da nossa mente para pensarmos na lógica de Jesus precisa passar por uma organização.
E Jesus nos organiza. Olha o que esse texto nos fala. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. O texto paralelo, ou os textos paralelos de Mateus, Marcos e Lucas, fala que essa ordem de Jesus, de organização, era para que os discípulos fossem para o meio da multidão e os organizasse em grupos menores. Em grupos de 100 e de 50. Organize-os em grupos menores, de modo que uma multidão deixou de ser uma multidão e passou a ser vários grupos menores. Eu preciso que vocês organizem essa turma. Por que organização em grupos menores? Eu não quero ver uma multidão, eu quero ver pequenas comunidades. Eu não quero ver uma multidão informe na minha frente, eu quero ver pequenas comunidades. Onde essas pequenas comunidades terão uma experiência comigo aqui. A formação de grupos menores também facilitava a distribuição igualitária desse alimento, onde os discípulos poderiam passar por entre esses grupos distribuindo com igualdade o alimento, e não o alimento desorganizadamente sendo jogado para a multidão. Não, eu preciso de grupos menores. Eu preciso que a organização seja feita para que eu realize o milagre que eu tenho para realizar. Mas aqui há também um processo de organização interna. E eu paro para pensar que não é só a organização da multidão em grupos menores, mas a organização do nosso interior. A organização do nosso coração. Por quê? Nós precisamos nos organizar internamente em relação às necessidades e às nossas expectativas. Nós precisamos de uma organização do nosso coração entre aquilo que é necessário e o que a gente pode esperar. Eu não posso esperar que a minha necessidade seja sempre suprida com pão, peixe, mas também uma batata frita, um sundae, uma Coca-Cola. Não necessariamente. Eu preciso entender que Jesus está aqui para me dar o necessário. Ele vai suprir a minha necessidade e nem sempre o meu desejo. Aquilo que vai ser necessário para a minha vida nos será suprido. Isso é uma garantia que Ele nos dá. Nunca vai nos faltar o necessário. Nunca vai nos faltar. O apóstolo Paulo disse inclusive isso para Timóteo no capítulo 6 da primeira carta. Se você tiver o que comer e o que vestir, que isso já seja contado por você como suficiente. É isso que você precisa. Você precisa para a vida, você precisa ter o que comer, você precisa ter o que vestir. O restante é desnecessário. E a gente precisa aprender com isso. Eu lembro de uma história do Dr. Shedd que contou que quando ele tinha por volta de uns 6 anos de idade, ele vivia na Bolívia com os seus pais, que eram missionários lá, e aí algumas vezes o pai levou ele e os irmãos para passear no centro da cidade. E ao mostrar no centro da cidade as lojas, os brinquedos, as roupas e aquelas coisas todas que tinha, ele mostrava para os filhos dele e dizia o seguinte: você está vendo tudo isso? Todo esse mundo de compras, todas essas necessidades que as pessoas têm, sabe o que isso tudo significa? Significa que nós não precisamos de absolutamente nada disso. Nós somos libertos dessa necessidade. Nós somos livres de precisar de tantas coisas para viver, porque o básico nós temos, o necessário de fato nós já temos. Isso é algo que nos marca e deve ser a nossa organização interna. Saber ponderar sobre o que é necessidade, sobre quais são as nossas expectativas. Nós precisamos organizar internamente as nossas visões individualistas de necessidade. Sou sempre eu o necessitado, sou sempre eu que não tenho o suficiente, sou sempre eu que quero algo mais, para passar para uma visão coletiva da necessidade. O que Jesus quer mostrar não são as suas necessidades, mas as necessidades dos outros. E mostrar que as suas necessidades muitas vezes nem se comparam às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. E aprendermos a olhar para a necessidade deles antes da nossa própria necessidade. Isso é uma organização interna que Jesus quer fazer com a gente. Isso é algo que também Ele quer nos ensinar. Ele quer organizar o nosso coração, organizar a nossa vida, para que tenhamos mais olhos para a necessidade do nosso próximo do que a nossa próxima necessidade. Para que a necessidade do outro doa mais em mim do que a minha própria necessidade. Para que a falta de recursos necessários para a vida que pessoas ao nosso redor enfrentam
seja mais doloroso, seja mais pesaroso e mais causa de sofrimento para mim do que para Ele próprio. É isso que Ele quer organizar dentro de nós. Ele quer que você tenha um olhar para fora e que você pare de olhar para dentro. Ele quer que você perceba que essa é a organização que nós precisamos passar internamente. Não diz respeito a você, diz sempre respeito ao outro. E você quem é nessa história? Você é o meio pelo qual Deus vai suprir a necessidade do outro. Esses somos nós na história. Nós precisamos passar, portanto, sempre, diariamente, por essa reorganização interna. Nós precisamos passar pela organização interna, de deixarmos de reter para passarmos a compartilhar. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, ou seja, o meu alimento está garantido. E talvez de mais um, depende do quanto você come, mas 5 pãezinhos e 2 peixinhos já garante o meu, pelo menos. Mas eu não posso reter isso. Não é só meu, é bem comum. O alimento é dádiva de Deus. O suprir necessidades é movimento de Deus. Logo, 5 pães e 2 peixes não são meus, são de Deus, pertencem a Ele. E Ele quer usar o que eu tenho hoje, e não o que eu quero ter, mas o que eu tenho hoje é o que Ele quer usar para nos ensinar a compartilhar aquilo que eu hoje tenho. Se tudo o que você tem são 5 pães e 2 peixes, não se esqueça disso. É um recurso que não é nem inexistente e nem insuficiente, quando ele é colocado na mão do Senhor. Ele é a medida exata para que Ele faça o milagre. E o milagre maior, talvez que nós precisaríamos passar no nosso tempo, é esse desprendimento do nosso coração. O quanto nós precisamos que Deus faça um milagre em nós, para aprendermos a deixar de reter aquilo que temos, para aprendermos a compartilhar com generosidade, para abrirmos mão daquilo que é nosso, ou que achamos que é nosso, mas quando na realidade, sob o governo de Cristo, descobrimos que não é nosso, é dele. É recurso na mão dele e não na minha mão, e não na nossa mão. O quarto movimento de Jesus é que Jesus nos ensina. E Jesus nos ensina a gratidão. Sua ação, quarta ação, é a ação de agradecer pelo que se tem, e não uma ação de pedir mais porque é insuficiente. O texto diz: então Jesus tomou o pão, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. A gratidão é por aquilo que nós temos na nossa mão. E é por isso que somos gratos. Somos gratos por aquilo que temos, pelo recurso que já temos. E gratidão não é algo que nós esperamos ter para ser. Gratidão não é algo que vai ser despertado em nós quando tivermos o recurso para suprir os nossos desejos ou até mesmo as nossas necessidades. A gratidão não brota aí. A gratidão brota da consciência do que aquilo que temos já precisa ser fruto da nossa alegria, da nossa festa, da nossa celebração em gratidão a Deus, porque aquele recurso eu sei de onde veio. Porque aquele recurso eu sei quem me deu. Porque aquele recurso, no meu coração pecador, eu posso julgar insuficiente. Ou posso nem enxergar o recurso. Posso achar que ele é inexistente. Mas eu não posso me esquecer que um coração grato é um coração que entendeu Deus. Um coração grato pelo que se tem, um coração que celebra pelo que se tem, um coração que festeja com o pouco que se tem. Esse é um coração que bate no mesmo ritmo que o coração de Deus bate. Esse é o coração. E Jesus quer nos ensinar exatamente isso com essa sua quarta ação. A falta de dinheiro de Filipe e a insuficiência de recursos de André se tornam a razão pela qual Jesus dá graças ao Pai por aquilo que se tem. Para um, é recurso inexistente. Para outro, é recurso insuficiente. E para Jesus? Para Jesus, é ação de graças. Para Jesus, é gratidão. Por isso o texto fala que ele toma o pão. Ele dá graças. Agradece ao Pai.
ele não pede um milagre. Ele não chega para Deus e fala: Deus, pelo amor do Senhor, multiplica esse pão, senão eu vou passar vergonha. Senhor, dá um jeito de alimentar essa turma e numa boa, quando o pessoal estiver comendo, faça com que eles sintam não o gosto do pão de cevada, mas o gosto do pão de trigo. Que o peixe, quando eles estiverem comendo, não seja uma tilápia, seja um tambaqui, um pacu, alguma coisa assim. Não seja essa tilápia São Peter que a gente come aqui. Né? Seja um negócio mais sofisticado, um bacalhau, quem sabe um camarão, alguma coisa assim, Senhor. Ele não faz isso. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Qual é a ação dele? Senhor, é por isso que eu te dou graças. É por isso, por esse recurso que eu te agradeço. Por quê? Porque eu sei que na tua mão é o suficiente. Na nossa mão aqui, na mão dos meus discípulos, esse recurso nem existe. Ou para a visão de outro mais otimista existe, mas é insuficiente. Mas na minha mão, Pai, que confia no Senhor, eu que confio no Teu poder para cuidar das minhas necessidades, isso daqui é mais do que o suficiente. E o texto nos aponta exatamente nessa direção, porque a narrativa termina com 12 cestos cheios de alimento que sobrou, depois deles terem alimentado toda aquela multidão que esperava o alimento. Por que o milagre aconteceu? E onde o milagre aconteceu? Eis aí, então, o milagre. O recurso nas mãos de Jesus, a gratidão e a partilha. Isso é milagre. Enquanto os nossos recursos na nossa mão forem inexistentes ou insuficientes, e nós orarmos para Deus reclamando dos nossos recursos, insuficientes ou inexistentes, ou dizendo desculpas para Deus, eu não posso ajudar porque o meu recurso é inexistente ou insuficiente. Eu não posso compartilhar com quem precisa porque eu não tenho o suficiente nem para mim. Enquanto essa for a nossa oração, então não tem milagre. Mas quando nós aprendemos a confiar que esse pouco recurso que temos para nós, nas mãos daquele que toma o pão, ou seja, quando nós colocamos na mão dele, quando nós aprendemos a confiar, a colocar esse recurso na mão dele e dizer: Senhor, o Senhor é aquele que viu, o Senhor é aquele que ouviu, o Senhor é aquele que organizou e o Senhor é aquele que está nos ensinando. Portanto, Senhor, está aqui, administra o Senhor, cuida o Senhor, é tudo o que eu tenho, o meu salário é esse. As minhas necessidades são essas. E se eu não tenho o suficiente, Senhor, me ensina a administrar melhor aquilo que eu tenho. Me ensina a separar corretamente o que é necessidade, o que é realmente preciso e o que é desnecessário. Me ensina a organizar internamente as minhas expectativas com relação às tuas bênçãos. Me ensina a me organizar internamente com relação a reter tudo aquilo que tem, achando que esse é o segredo da vida, para ter uma vida de compartilhar, para ter uma vida de dividir com o próximo aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor já me deu. Aí acontece o milagre. Quando a gente aprende a colocar o nosso pão, os nossos 5 pães de cevada e os nossos 2 peixinhos na mão do Senhor, o que Ele vai fazer? Ele não vai falar é pouco. Ele não vai falar não é o suficiente. Ele não vai falar isso. Você não tinha um pão melhor? Você não tinha um peixe melhor? Ele não vai falar nunca isso para você. Sabe o que Ele vai fazer quando você colocar 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos na mão dele? Ele vai olhar para o Pai e falar: Senhor, te agradeço pelo que eu tenho na mão. Porque é com isso daqui que eu vou fazer o milagre. E qual é a ação de Jesus? Agora está aqui. Ele parte esse pão, devolve para os discípulos e fala: agora compartilhem. Alimente a todos. Olhe para a necessidade deles. Ouça o clamor deles. E leve até eles o pão que você trouxe e eu multipliquei. Leve até eles. Ensina, portanto, os seus discípulos a compartilharem ao invés de reterem. Portanto, Jesus nos vê em nossas necessidades. Jesus nos ouve em nosso lamento. Jesus nos organiza por dentro e por fora e nos ensina a sermos gratos em tudo. Não é porque temos muito, mas porque o nosso pouco
sempre será o suficiente nas mãos dele e na vida de quem aprendeu a dar graças e a compartilhar aquilo que se tem. Eu não preciso esperar o muito para ser grato a Deus. Não preciso esperar. O que eu preciso é de fato converter o meu coração a Deus. Onde o que se tem sempre será o suficiente. O que se tem sempre será o suficiente. Eu preciso ao mesmo tempo aprender que aquele recurso que Ele colocou na minha mão não é mais meu, é dele. Os meus 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos não são meus, pertencem a Ele. E o que Ele quer fazer com isso? Ele quer dar graças e partir. Ele quer dar graças e dividir. Ele quer dar graças por todo e qualquer recurso que você se dispuser a colocar na mão dele. Ele vai pegar na mão e ele vai dar graças. E aquilo que para você era inexistente ou insuficiente é a oração de gratidão para Jesus. E Deus vai agradecer ao Pai por aquele recurso que Ele tem na mão e Ele vai compartilhar esse recurso. Você gostaria de aprender com essas 4 ações de Jesus a remodelar a sua vida? Vale a pena ou não vale a pena aprender de Jesus sobre qual é a vontade de Deus para a administração do nosso recurso? Vale ou não vale a pena aprender com Ele sobre como suprir as nossas próprias necessidades e principalmente as necessidades daqueles que estão ao nosso redor? Saber que nisso tudo é Cristo Jesus fazendo um milagre em nós, no nosso coração, e fazendo um milagre por intermédio de nós. Para pensar na grandiosidade que isso é. Saber que você é esse abençoado que do meio da multidão tem 5 pães e 2 peixes. E você vai colocar os seus 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. E em gratidão, a gente vai fazer uma festa com 5 pães e 2 peixes. A gente vai comer até sobrar com 5 pães e 2 peixes. Não porque é muito, mas porque você colocou na mão de Jesus. Não porque é muito, mas porque você aprendeu a dar graças por aquilo que sempre será o suficiente. Não porque é muito, mas porque nós aprendemos a dividir ao invés de reter. Porque nós aprendemos que no coração de Deus o milagre se dá quando nós dividimos e não quando nós retemos e acumulamos. É aí que se dá o milagre. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela Tua palavra e obrigado porque o Senhor nos deixou essas ações, esses exemplos concretos e práticos da Sua ação entre nós e da Sua vontade revelada a nós por aquilo que nós lemos. Um milagre tão conhecido por todos nós, mas que poucas vezes paramos para olhar o que ele diz respeito à nossa vida particular. E qual é o Teu ensino para nós por intermédio desse milagre? Obrigado, Senhor, porque nós não estamos ocultos aos Teus olhos. E cada um de nós é enxergado pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque todos nós somos vistos pelo Senhor. E as nossas necessidades são conhecidas pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque inclusive o Senhor nos dá o direito de dizer para o Senhor quais são os recursos que hoje nós temos. E é isso que a gente gostaria de colocar nessa oração, Pai. Gostaríamos, Senhor, de colocar diante do Senhor e falar para o Senhor quais são os nossos recursos para suprir as necessidades daqueles que de fato precisam. O que nós temos? Nos ensina, Senhor, a separar as nossas necessidades dos nossos caprichos. Nos ensina, Pai, que aquilo que é necessidade aos Teus olhos, para nós, não passa de desejo egoísta, não passa de desejo de coisas desnecessárias, não passa de vontade de querer ter para aparecer para o mundo. Nos ensina a enxergar como o Senhor enxerga. Porque eu sei, Pai, porque cada um aqui sabe, Senhor,
que os nossos recursos são muito mais do que precisamos. Que aquilo que nós temos na vida hoje é muito mais do que aquilo que a gente precisa. E a gente não compartilha, porque nem todo o nosso coração foi convertido ao Senhor. E é por isso que nós te pedimos perdão nessa manhã, Pai. Porque nós temos. Porque o recurso nos foi dado. Porque no meio de uma crise, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Talvez não conseguindo manter o padrão de vida que tínhamos antes, mas nunca nos faltou o necessário. E o suficiente sempre estará nas nossas mãos, porque é dádiva tua. Pai, nos faz reconhecer isso. Nos faz perceber, Senhor, que o Senhor quer organizar, portanto, o nosso coração. O Senhor quer organizar a nossa vida, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E por isso, Pai, nos ensina a sermos gratos. Nos ensina a sermos gratos por tudo o que temos na nossa mão. Porque o que temos na nossa mão pode parecer para os nossos olhos pecadores, que é insuficiente ou inexistente. Mas na tua mão é recurso para a gente fazer uma verdadeira festa. Pai querido, obrigado. Obrigado. E nos dê um coração sempre grato. Em nome de Jesus. Amém.